desse crescimento moral, é que nós teremos oportunidade, né, de já ter em mente qual o mundo, em que lugar nos localizaremos. Normalmente nós retornamos no planeta Terra, mas com uma condição melhorada, com um entendimento maior, para que possamos conquistar cada vez mais esse aprimoramento, que é a tarefa final de todos nós, a busca desse aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento nós realizamos através das nossas ações, né? Não só através do conhecimento, porque o conhecimento todos nós já temos. O que está faltando para nós é a vivência, né? Então, é esse esforço que devemos fazer. E o estudo do Evangelho da Noite eu trouxe do capítulo 3, Evangelho segundo o Espiritismo, que nos coloca: há muitas moradas na casa do Pai. E o item que nós vamos explanar é Mundos de Expiações e Provas, escrito pelo nosso Espírito Santo Agostinho, em Paris, 1862. O item 13, que nos diz o seguinte: o que vos direi destes mundos de expiação que vós já não conheçais, pois basta considerar a terra que habitais. Então, muitas coisas a gente já conhece, porque é nesse orbe que nós estamos situados, né? A superioridade, um dos itens é a superioridade da inteligência. Nós evoluímos bastante intelectualmente. No início, né, foi colocado, no caso, nós habitávamos um planeta de superior, Capela, e pela nossa falta de moral ainda, né, moral pequena, nós fomos trazidos aqui para a Terra. Então, conhecimento intelectual todos nós temos, mas o que falta realmente é essa capacidade moral. Para um grande número de seus habitantes, indica que ela não é mais um mundo primitivo. Então, se nós já temos esses conhecimentos, nós não estamos mais num mundo primitivo, destinado à encarnação de espírito ainda mal saídos das mãos do Criador. As suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e que realizaram um certo progresso. Então, como disse, né, nós talvez quando falamos exageramos um pouco, mas temos essa consolação, né, que Deus, em sua bondade e misericórdia, tudo que fizermos, Ele é considerado pela sua amorosidade, porque Ele quer ver todos nós, né, encarnado bem. Então, qualquer ação, qualquer movimento que fizermos no sentido da nossa melhora, tem um valor inestimável, nós não calculamos. E daí a importância desse esforço, né, de realmente sermos criaturas melhores. As suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e que realizaram um certo progresso. Mas os vícios também numerosos, aos quais se inclina, são um indício de uma grande imperfeição moral. Mas, ao lado desse avanço todo que já realizamos, ainda temos muita imperfeição moral, né? Então, nós temos que cuidar dessas imperfeições. Quais são esses vícios, né? Os vícios que a gente constantemente tem trabalhado aqui: egoísmo, vaidade, inveja, ciúmes, maledicência. Então, nós estamos aqui para superarmos essas condições, né? Então, e como é que nós fazemos essa superação? Através da educação do nosso pensamento. Então, daí a importância de estarmos sempre orando e vigiando-nos, né? Não é vigiar o outro, mas a nós mesmos. O que estamos pensando?
como estamos agindo. É assim que nós vamos conseguindo fazer a superação dos nossos vícios morais, sabendo que todos nós, né, somos imperfeitos, estamos aqui nessa grande escola para juntos aprendermos, porque todos nós ainda estamos nas mesmas condições. Uns conseguiram avançar um pouquinho, conseguindo vencer alguns vícios, né? Então, daí também a importância dessa reflexão que devemos fazer sobre nós mesmos. Quem eu sou, como eu ajo, o que eu penso, são reflexões que devem ser uma constante, porque através desse esforço é que nós vamos conseguindo superar os nossos vícios morais. Ninguém pode fazer pelo outro, é tarefa individual, né? Então, esse esforço tem que ser de cada um de nós, com boa vontade, com esforço, nós vamos conseguindo vencer a nós mesmos e nos conhecendo melhor. As nossas qualidades, porque todos nós temos qualidades, não temos só defeitos, só deficiência, mas as deficiências, né, que devem ser analisadas por cada um de nós. Então, nós, enquanto pessoas, né, não devemos nos envaidecer. Então, aqui na casa, sempre a gente teve essa orientação. Nunca elogiar o colega, né, por isso, por aquele outro. Por quê? Porque o elogio envaidece. E isso daí vai agravando mais a nossa situação. Então, nós devemos fazer a nossa tarefa com simplicidade e humildade, né? Sem esperar nenhum retorno, não importa. O importante é o trabalho, esse trabalho feito de coração, de boa vontade, com desejo realmente de nos superarmos, né? É por isso que Deus os colocou no mundo ingrato, né? Para expiarem suas faltas por meio de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. Então, se nós queremos ir para um mundo mais feliz, nós temos que vencer a nós mesmos. O obstáculo está dentro de nós, não está lá fora, não vem de fora, né? Uma outra coisa que também a gente sempre ouve aqui é dizendo que o mal está dentro de nós, o mal não vem de fora, porque eu só consigo expressar o meu sentimento que eu carrego intimamente. E é esse esforço que a gente tem que fazer, vencer esse mal. Que males são esses? Os vícios que carregamos, né? Então, vocês vejam bem que Santo Agostinho nos coloca claramente que Deus nos colocou num mundo ingrato, cheio de dificuldades, de problemas, né? Principalmente problemas de relacionamento, né? De não conseguirmos lidar bem com essas questões pessoais, dificuldade que devemos, né? São arestas que devemos aparar. E também, além de relacionamento, nós temos os problemas de saúde, né? Que nos tomam de surpresa muitas vezes, mas esses problemas são de origem espiritual, já trazemos no nosso perispírito. Podemos desenvolver ou podemos permanecer com eles lá, latentes, né? E não potencializar. Então, as nossas ações é que vão potencializando os problemas que vivemos no planeta. A culpa não é de Deus, a culpa não é de ninguém. A culpa é nossa, pela nossa invigilância, pela nossa ingratidão, né? Pelos pensamentos negativos que trazemos. Então, é fundamental que a gente se esclareça a respeito disso para que possamos superar. Mas, ao lado dessa potencialização, Deus, em sua misericórdia, também reconhece o esforço que fazemos
e ele pode nos dar uma moratória, né? Fazendo com que instantaneamente ou momentaneamente aquele problema fique latente, mas ele não desenvolva. Então é fundamental que a gente tenha esse entendimento, porque a cura está dentro de cada um de nós, das nossas ações, dos nossos pensamentos. E por isso que Santo Agostinho nos faz, para que se façam merecedores, né? Se merecermos, receberemos a moratória. Então, é fundamental que a gente tenha esse esclarecimento, e aí isso nos dá força para perseverarmos, né? Nessa melhora nossa íntima. Os espíritos em expiação, aí estão, se podemos assim nos exprimir. Então, todos nós que estamos aqui somos espíritos em expiação, né? Como estrangeiros, já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos por causa de sua obstinação ao mal. Então, vejam bem, por que estamos todos juntos? Porque todos nós ainda temos esse elo de ligação do mal, ainda não conseguimos sintonizar totalmente na prática do bem, do amor e da caridade. Então, por ter essa obstinação ao mal, que os tornava motivo de perturbação para os bons. Então, vocês vejam bem que isso a gente pode até perceber no próprio ambiente, né? Quando todos nós estamos reunidos, pensando no bem, num motivo de alegria, mas chega alguém com alguma notícia diferenciada, logo há desarmonia. Então a gente vê que o mal, né? Aquele que destoa daquele ambiente, ele é um motivo de perturbação, e nós devemos compreender, né? E procurarmos não ser esse elemento de perturbação. Eles foram relegados por um tempo entre os espíritos mais atrasados, tendo por missão fazê-los avançar. Então, nós estamos aqui no planeta Terra, onde, né, encontramos ainda espíritos de diferentes níveis, como já nos foi colocado, de grau de adiantamento, e aquele que tem melhores condições está aí para ajudar a avançar. Então, daí essa miscelânea, né, de condições, um já com maior entendimento, outro ainda agindo, né, de forma grosseira, que ainda a gente vê no nosso ambiente. Espíritos totalmente desequilibrados, perturbados. E a nossa tarefa é justamente ajudar, apaziguar. Como ajudar? Através do conhecimento, do estudo, onde nós recebemos os esclarecimentos e levando para cada um a responsabilidade de si mesmo, que ninguém pode fazer nada pelo outro, a não ser ajudar, né? Praticando o bem, auxiliando, amparando, mas através do livre-arbítrio, cada um é livre para ver se quer melhorar, progredir ou permanecer tal qual estar, porque vimos também que ninguém retroage, nós podemos estacionar. E nós estamos aqui no planeta Terra não para estacionarmos, mas para avançarmos. E por isso, né, nós convivemos com diferentes níveis de espírito e devemos ter como modelo aquele que tem melhores condições, né? A gente, no ambiente em que vivemos, vemos sempre pessoas mais sensíveis, mais tranquilas. É esse exemplo, esse modelo que devemos observar e procurar verificar o que podemos fazer também para encontrarmos essa paz interna, né?
Bom, então, Espírito tendo por missão fazê-los avançar. Então, a nossa tarefa, que a doutrina espírita tem esse grande papel, porque o conhecimento que aqui adquirimos faz com que a gente tenha já esse entendimento, e a gente tem que levar isso daí para por onde passarmos. Não é só vir aqui na casa espírita, aprender e guardar por si, mas por onde passamos devemos fazer essa diferença, mostrando sempre essa paz, tranquilidade, né? E essa amorosidade. Então, quanto mais conhecemos, mais responsáveis somos, porque se tivermos esse conhecimento e não vivenciarmos, não estamos fazendo nada de bem, nem a nós, nem a ninguém. Então, a importância não é só estudar, mas, ao seu lado, aplicar. E por isso mesmo, Deus, sabendo dos nossos limites, Ele nos coloca à prova, né? Colocando num ambiente menor chamado família, onde ali, naquele pequeno núcleo, devemos amar, renunciar a todos os males e procurarmos trazer esse avanço, através do exemplo, através do conhecimento, amparando e fazendo também com que aquelas pessoas que conosco jornadeiam possam ter esse sentimento, de conquistar essa melhoria. Então, todos aqueles que têm essa inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos, é por essa razão que os espíritos punidos se encontram entre as etnias mais inteligentes, visto que são estas também as que sofrem mais penosamente a miséria da vida. Então, nós vemos, basta a gente observar ao nosso redor, porque mesmo no bairro em que moramos ou no local onde trabalhamos, nós vemos diferentes pessoas de natureza diferenciada. Isso é necessário, porque toda tarefa deve ser executada, mas quanto mais elevado o nosso nível, mais amorosidade e compreensão devemos levar. Por quê? Porque nós somos pessoas inteligentes e já temos esse conhecimento. Então, é a grande oportunidade que temos de vivenciá-lo, exemplificar através das ações, que executamos. E são as pessoas que penosamente passam mais a miséria da vida por possuírem mais sensibilidade e serem mais atingidas, nas quais o senso moral é mais sensível. Então, nós vamos ver que é importante essas diferenças. E muitas vezes a gente não entende, Queremos que nivelar todos no mesmo estágio de desenvolvimento. E para ilustrarmos a lição do Evangelho, nós trouxemos um estudo do livro Contos e Apólogos, Chico Xavier, Irmão X, que a lição 37, cujo título Lenda Simbólica. Existe no folclore de várias nações do mundo antiga lenda que exprime comumente a verdade de nossa vida. Certo homem que andava sem rumo, infeliz, padecendo intempéries e solidão, encontrou valiosa pedra em que se refugiou encantado. A maneira de concha, em posição vertical, o minúsculo penhasco protegia-o contra as bagas da chuva, ofertando-lhe ao mesmo tempo colo rígido sobre o qual vasta porção de folhas secas lhe propiciava adequado ninho. Então, é uma pessoa que estava perdida, procurando algum lugar, e ele encontrou uma pedra, e viu que aquela pedra serviria para abrigá-lo. E ali ele procurou, construir o seu amparo.
O atormentado viajor agarrou-se contentemente à semelhante habitação e, longe de consagrar-se ao trabalho honesto para renová-la e engrandecê-la, confiou à pedintaria. Então, conseguiu aquele lugar, né, para que ele pudesse fixar naquele local, e em vez de procurar trabalhar, ele foi ser, né, um pedinte. Além, jornadeavam companheiros da humanidade em provações mais aflitivas que as dele. Contudo, acreditava-se o mais infortunado de todos os seres e preferia examiná-los através da inveja e da irritação. Então, além de, né, não querer procurar fazer algo de útil trabalho, ele ainda, apesar de ver irmãos, né, em piores condições de provação, ele não se mexia, né, ao contrário, ele ainda procurava, tinha inveja daqueles que, mesmo nas condições inferiores, ainda procuravam trabalho, né? E ele se irritava com isso. Adiante sorria a gleba luxuriosa, convidando a sementeira produtiva. No entanto, ocultava as mãos nos andrajos que lhe cobriam a pele, alongando simplesmente para esmolar. Então, ele não tinha esforço nenhum. O trabalho que ele executava era apenas esmolar. Na imensidão do céu, cada manhã surgia o sol, como glorioso ministro da luz divina, exortando-o ao labor digno, mas o desditoso admitia-se incapacitado e enfermo de tal sorte que não se atrevia a deixar a pedra protetora. Olha a desculpa que ele encontrava, né? E não queria trabalhar. Ouvia de lábios benevolentes incessantes apelos à própria renovação, a fim de exercitar-se na prática do bem a favor de si mesmo, mas extremamente cristalizado na ociosidade, desalento, replicava com evasivas, definindo-se como sofredor irremediável, vomitando queixas ou disparando condenações. Então, aqui a gente vê, né, que quando nós não queremos ou temos um pensamento fixo, não conseguimos realizar nada de bom, nem a si mesmo, porque quando nós nos negamos ao trabalho, estamos negando a nós mesmos. Fazer algo de útil, todo o trabalho que realizamos, ele é edificante. Nós nos sentimos úteis, não importa a qualidade do trabalho, né? No caso do nosso irmão aqui, ele não queria fazer nenhuma atividade, o trabalho dele era esmolar. Rogava pão, suplicava, mendigava remédio, mendigava socorro de todo gênero, acusando o destino e insultando o próximo. Além de não querer fazer nem o trabalho útil, né? Na sua condição de pedinte, ainda ele se queixava, né? Que ele o destino não trouxe nada de bom. E, além disso, insultava o próximo, né? Quando ele via em condições melhores. Por mais de meio século, demorou-se na pedra muda e hospedeira, até que a morte lhe visitou os farrapos, arrebatando-o da carne às surpresas do seu reino. Então, viveu a sua vida toda naquela pedra, né? E fazendo o trabalho de pedinte, até que a morte o visitou. Foi então que mãos operosas removeram o enorme calhau para que a higiene retornasse à paisagem, encontrando sobre pequena rocha granítica um imenso tesouro de moedas e joias suscetível de assegurar a evolução e o conforto de grande comunidade. Olha, onde ele estava, tinha, né, esse tesouro, mas
a sua incapacidade de trabalhar, não fez com que ele conseguisse descobrir. E após o seu desencarne ou morte, quando foram fazer a limpeza no local e encontraram essas joias e moeda, o devoto da inércia experimentara desolação e necessidade por toda a existência, sob um leito de inimaginável riqueza. Assim somos quase todos nós, durante a reencarnação. Almas famintas de progresso e aprimoramento, colocamos-nos em leitos, físico pequeno, para a aquisição de conhecimento e virtude, experiência e sublimação, mas muito longe de entender a nossa divina oportunidade. Então, todos nós encarnados, de maneira diferenciada, não trágica como nos traz esse irmão que encontrou uma pedra, um local do seu domicílio e se dedicou a mendigar. Mas nós também somos mendigos de amor, mendigos de entendimento, do trabalho, no bem, porque quando a gente fala em trabalho, a gente sempre pensa no trabalho material. Esse trabalho material é obrigação de todos, para que possamos ter uma vida digna, condições melhoradas. Mas o trabalho espiritual é a ferramenta que deve ser também incluída em nossas ações. E esse trabalho espiritual é aquele que nos fortalece, que nos acalma, que nos dá a paz. A paz interior é quando nós temos a nossa consciência tranquila de termos feito a nossa tarefa, cumprido com o nosso dever de amparar, socorrer, onde nós estamos procurando desenvolver a pequenos passos as nossas virtudes, vencendo os nossos males. Então, nós vamos entender a nossa divina oportunidade e muitas vezes deixamos essa luta e viajamos no mundo à feição de mendigo, caprichosos e descontente, abrigando amarguras e lágrimas no culto disfarçado da rebeldia. Então, isso é o que mais nós vemos todos os dias, Se eu estou no emprego, eu não estou satisfeita, eu reclamo do chefe, eu reclamo da rigidez. Então, a gente vê que nós ainda não temos essa disciplina de compreender que estamos ali para aprendermos. E esse aprendizado é para nos aprimorar materialmente e espiritualmente. Então, quando começamos a compreender tudo isso, nós deixamos de reclamar de tudo, quando eu cheguei aqui na casa espírita, fui chamada a atenção, disse que eu reclamava demais, reclamava de tudo. Então, eu comecei a me policiar, Hoje ainda reclamo, mas acho que nem tanto, Já consegui, assim, segurar um pouco. E é esse crescimento que a gente tem que observar. E por isso que diz que o planeta Terra é uma grande escola, porque convivendo com as pessoas, as pessoas vão nos dizendo. E também uma outra questão importante, que nós não gostamos que ninguém nos chame a atenção, mas que o verdadeiro amigo é aquele que nos chama a nossa atenção, nos mostra as nossas deficiências. Aquele que só fica passando a mão na nossa cabeça, esse não é amigo. Por quê? Porque ele sabe das nossas condições, mas não tem a coragem, não quer nos magoar. Mas esse diálogo franco e aberto, que muitas vezes nos chateia, nos magoa, mas se nós, no fundo, formos parar e refletir, vamos ver que aquele irmão está dizendo a verdade, é isso mesmo que eu mereço. Então, a gente começa a ter esse entendimento e não fica mais magoado, não tem mais ninguém ruim, porque todos nós estamos nessa mesma condição, E devemos agradecer quando tem algum irmão que
que nos orienta, que nos alerta sobre as nossas condições. E olvidando nossos braços, que pode agir para o bem, estendemo-los não para dar, e sim para recolher, pedindo, suplicando, retendo, reclamando e exigindo, até que chegue o momento em que a morte nos faz conhecer o tesouro que desprezamos. Então, quando não conseguimos compreender, né, as nossas condições, nós nunca aceitamos o que são comentários verdadeiros, mas quando já começamos a ter essa consciência, sabemos que temos muitos vícios morais, então a gente começa a receber, né, esse chamamento como um alerta, como educativo. Então a gente já começa a conseguir superar, isso é verdade, né? Então vamos mudar esse pensamento, né? Essa pessoa está falando isso porque não gosta de mim. Não, exatamente porque ele gosta de você que está falando essas questões, porque vê o potencial que você é capaz de superar essa deficiência. E, para finalizar, nos diz: se a lenda que repetimos pode merecer-te atenção, aproveita o aconchego do corpo a que te acolhes, entregando-te à construção do bem por amor ao bem, na certeza de que a tua passagem na terra vale por generosa bolsa de estudo e de que amanhã regressarás para o ajuste de contas em tua esfera de origem. Então, tudo que fazemos em benefício de nós mesmos. Se nada fizermos, nós estamos estacionados, não estamos procurando nos melhorarmos, vencer as nossas condições. E para nos alegrar um pouquinho, né, nós temos aqui uma mensagem de André Luiz que nos diz: a terra não é prisão de sofrimento eterno. Por que André Luiz nos diz isso? Se nós começarmos a ter ou observarmos outros prismas da Terra, nós vamos ver que aqui é o lugar onde nós vamos conseguir a nossa libertação, o nosso avanço, né? É a escola abençoada das almas. A felicidade não é miragem do porvir. Nós podemos ser felizes, né, aqui na própria Terra, mas a nossa angústia, as nossas preocupações, parece que só nos faz cada vez mais infelizes, vivemos irritados, sem tempo para nada, né? Então, isso vai depender de cada um de nós. Então, a felicidade é realidade hoje. A dor não é forjada por outrem. A gente sempre procura um culpado para a dor, né? É criação do próprio espírito. Isso, a dor que devemos passar, os problemas, as dificuldades, né, já tem sua origem anterior, como já nos foi dito, nós somos espíritos milenares, já estamos indo e vindo, né, por diferentes encarnações. Então, a virtude não é contentamento do futuro, é júbilo que já existe. A morte não é santificação automática. Então, devemos entender que não é porque desencarnamos ou morremos que automaticamente nós vamos nos santificar. É mudança de trabalho e de clima. Então, quando desencarnamos, vamos continuar trabalhando e muito mais. E talvez, dependendo de como vivenciamos aqui na Terra, nesse planeta onde estamos estagiando, a nossa dor, a nossa amargura vai ser muito maior, né? O futuro não é surpresa atordoante. Nós nos preocupamos muito com o futuro, né? É consequência dos atos presentes. O que fazemos hoje vai ter reflexo no nosso futuro. O bem não é o conforto do próximo apenas, é ajuda a nós mesmos. Então, por isso que Jesus foi incansável, né, de nos alertar: faça todo o bem que puder. Por quê? O bem que fizermos,
a outro, nós pensamos que estamos fazendo a outro, estamos fazendo a nós mesmos. Assim como o mal que fazemos, nós estamos fazendo a nós mesmos. Então, a partir dessa consciência é que vai nos despertar para o desejo, né, de nos transformarmos, nos modificarmos. E a gente sempre espera que o mundo vai melhorar, mas não tem uma varinha mágica. O mundo vai melhorar quando todos nós nos melhorarmos. Está nas nossas mãos as condições de melhora que teremos. Depende de cada um de nós. E cada um se esforçando para ser melhor, nós teremos, né, um ambiente mais favorável, mais fraterno, mais amoroso. Mas a tarefa é de todos nós. Será que todos nós estamos dispostos a fazer essa transformação? Então fica aí, né, essa questão para refletirmos. E a tarefa é de cada um de nós. Todos nós estamos convocados, né? E recebemos a oportunidade de estarmos aqui para fazermos essa melhora. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos dê força e coragem para que possamos vencer a nós mesmos. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus nosso Pai, mentalizando Jesus e mais uma vez agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos nessa escola, neste lar, neste hospital, onde todos somos assistidos e recebemos as condições para que possamos refletir sobre nós e buscarmos a nossa melhoria, que está em nossas mãos, em mãos de cada um de nós, mas fortalecido por Jesus, temos certeza de conseguirmos caminhar sempre procurando condições melhores. Ajuda-nos, Mestre Jesus, para que possamos perseverar e continuarmos com esse pensamento de buscarmos a ser criaturas melhores. Não só hoje, mas sempre. Que assim seja.